Salve, salve família! Seja bem-vindo, Zulu na Voz. Está começando o podcast da família Resistência, Nossa Voz. Salve, salve rapaziada, Carlinhos Ribeiro na área. Mais uma vez, nossa voz na sua casa. Mais um episódio pra lá de especial. Estamos conectados pela TV HQTV, a TV que transforma a TV da família brasileira e para o mundo inteiro, né, Carlinhos? Sofá mais famoso de Salto e região. Vai vendo, Não dá só pra negar, celebridade, né? irmão. Só celebridade, só coisa boa. E hoje eu posso dizer para você que é uma grande satisfação imensa de poder receber hoje um dos manos que vive pela cultura hip hop, a correria do dia a dia, a cultura que salva, a cultura que faz a diferença, Carlinhos. E faz acontecer. Principalmente foi o que você falou, a cultura que salva. Com Temos certeza. muita história, hein? Muita representatividade hoje, uma noite para lá de especial, uma noite que muitos estão esperando. A galera dos coletivos quer aproveitar já mandar um salve para o coletivo Quinto Elemento. Exato. Galera que tá aí tudo ligadinha já. Exato. Preparada. Tem coisa nova, hein? Tem coisa nova? Tem coisa nova. Produtora, hein? Tem É. muito mais coisa pra falar aí, rapaziada. Vai segurando. Já quero agradecer a você que está aí pelo chat já acompanhando o Nossa Voz. Esse podcast que é da família Resistência, esse podcast que é feito para você. E agradecer nossos patrocinadores, né? Que sempre estão vindo com a gente aí. Valeu, rapaziada. E pode vir mais. Chama no chat, chama aí no WhatsApp que tá aí, ó. Só vem, só coisa boa. E hoje a gente temos aqui sentado no sofá mais famoso de Salto e região. Exato. É poeta, MC, arte educador, é produtor cultural. Vai vendo. Com foco na arte como ferramenta de transformação social, dedicando sua carreira à democratização do acesso à cultura através da arte e educação e atuando no interior paulista e na capital. Ele tem forte envolvimento com o movimento hip hop e a poesia urbana, desenvolvendo projetos em coletivos culturais e instituições de renome. Seja bem-vindo, Felipe Dezena. Felipe Dezena. Salve, Felipe Diretor Diretor do Quinto Elemento. Isso mesmo, diretor e fundador do... Agora então, produtor aqui Quinto Elemento, né? Exato. Vai vendo, cara. Da poesia ao MC, aonde fundou o coletivo Quinto Elemento. Quem é Felipe Dezena, irmão? Vixe, cara, eu me pergunto isso todo dia praticamente na frente do espelho, hein, cara. Ultimamente eu tenho aprendido que quando a gente se pergunta quem é você, a gente não pode falar de trabalho, né? Que a gente não pode ser o que a gente trabalha. Então o Felipe Dezena é um cara que atualmente preza pela qualidade de vida, preza por estar sempre em constante aprendizado e é um cara que aprendeu a dar valor nas pessoas e tentar separar um pouco o trabalho do pessoal para não ficar doido. Acho que esse é o Felipe Dezena, mais do que o produtor cultural. E é poeta também, é MC, porque hoje em dia MC poeta é uma forma de me resgatar de mim mesmo. Já não é mais uma forma de trabalho. Legal, a gente vê que você é uma pessoa que dedica muito à cultura hip hop, briga pela cultura hip hop, pode dizer que é um profeta. E como é que eu posso dizer aquela palavra lá, quando o cara briga com aquela... Militante. A militância, isso, exatamente, a militância. Por que hip hop, irmão? Por que escolher essa cultura para você na sua vida? Olha, cara, pra falar a verdade, cara, não era pra eu ser do hip hop se eu fosse seguir a minha família, era pra eu ser do teatro. Mas eu me apaixonei pelo hip hop quando eu comecei a andar de skate e descobri a cultura de rua, a arte urbana. Mas meu primeiro contato com a arte foi através do teatro, porque minha avó sempre foi uma profissional da cultura, trabalhou como secretária de cultura, ela viveu pela cultura, foi militante política também durante a ditadura, foi presa pichando na ditadura e até hoje ela é homenageada pelo pessoal do teatro lá de Campinas. E eu acho que meu primeiro contato foi com teatro, mas foi o hip hop que salvou a minha vida em todos os momentos que eu precisei ser salvo e eu só tinha o hip hop ali. Eu acho que foi a primeira vista, cara, do dia que eu comecei a entender que eu fazia parte de uma cultura de rua, de resistência. Foi quando eu comecei a me entender como MC
quando eu entendi que as poesias que eu fazia também tinham rima, e os caras que estavam rimando ali do meu lado, eu também conseguia fazer isso, e aí acho que... Qual o nome da sua avó? Minha avó é Laíse Vasconcelos, dezena. Então tá explicado. Então, De o família. O de porquê família. da briga, do direito, do debater, o porquê, né, o falar. Né? Isso veio de família. Muitas vezes a gente escutamos, né? O Felipe Dezé é polêmico, o Felipe Dezé, então ele sabe o porquê. E vocês estão pegando a fase mais tranquilinha do desenho, cara. Vocês sabem que eu já fui mais dedo na ferida, né? Mas Sim. a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais tranquilo também, tá ligado? Pegando Depois de um experiência. burnout, vai ganhando experiência, vai entendendo como brigar, como chegar também, né? Tá certo. Entendeu? Exato. Quais foram suas referências, Dezê? Assim que você entrou no hip hop? Nossa, cara, que pergunta difícil, hein? São várias, cara. Primeiro são as pessoas que estavam do meu lado. Não vou mentir que eram os MCs que estavam rimando comigo. Era a galera do hip hop daqui da cidade, o pessoal do Pátria Nossa que me acolheu quando eu comecei a rimar. Meu primeiro show de rap foi num rolê do Pátria Nossa, minha primeira poesia foi num rolê do Pátria Nossa. Então as minhas referências são as pessoas que constroem o hip hop da minha cidade. Mas para além disso, acho que as referências maiores, eu poderia citar o Nino Brown lá em São Paulo, poderia citar a Charlie Line também lá em São Paulo, a Abigail Chris, o Zulu King. Então tem muita referência, cara, tem um caldeirão cultural. Mas a principal referência são os meus iguais, os que estão ali todo dia fazendo hip hop acontecer. O Corvão lá de Porto Feliz, a Jess, que agora tá em Sorocaba, também começou, da mesma geração de hip hop que eu, tá ligado? As minhas maiores referências são os que estão ali comigo. Acho que o hip hop me ensinou isso, tá ligado? E tipo assim, você é um estudioso do hip hop, você é professor, né? Então você provavelmente sabe, né, de quando começou o hip hop até hoje. Antigamente era muito difícil você falar que era rapper, era do hip hop, né? Hoje está mais fácil por conta, né, da ostentação. Sim. Como que você vê essa diferença, né, para quem entrou lá e para quem está começando agora? Cara, isso é da hora porque eu venho de uma geração que eu costumo falar que é a geração ponte. Eu tô entre o pessoal da velha geração, da velha escola, e o pessoal da nova escola, né? Eu até brinco e falo um pouco até sério, que a minha geração é a responsável e tem essa responsabilidade, esse BO pra eternidade, de fazer essa ponte. E, cara, é bem doido ver essa diferença, porque eu venho de um hip hop que já entendeu que a gente pode, deve e tem que se profissionalizar. E quem veio antes de mim é um hip hop muito mais militante, tem pessoas mais velhas que até são contra a gente fazer dinheiro com hip hop. E tem a molecada de agora, que entende isso e às vezes até exagera achando que é só dinheiro. Entendeu? Então... é bem doido, cara. Mas eu tento fazer essa ponte, eu tento conversar com as duas gerações, porque como estudioso do hip hop, eu aprendi que árvore sem raiz não fica em pé. Então, quando eu tava engatinhando ali, fazendo minhas primeiras rimas, foram o pessoal do Pátria Nossa que me ensinou que era hip hop, foi o Juninho que chegou pra mim e falou, hip hop é isso, tem 4 elementos, tem o 5º elemento e tal. E o Corvão também foi uma pessoa muito importante na minha carreira como hip hopper. Foi a pessoa que me ensinou também toda a parte da história, me falou que, cara, eu preciso saber sobre a minha cultura, porque não adianta eu ficar pagando de pactão com o microfone, porque fazer a rima é a parte mais fácil, né? Vamos ser sinceros, ser MC de verdade é quando você tá fora do palco, quando você tá fora do estúdio, é ali no seu dia a dia. E por ter essa ideia de sempre, eu preciso saber da onde eu vim, eu aprendi também que eu não posso guardar para mim o conhecimento. Isso foi mais da minha criação por causa da minha avó. Ela sempre me estimulou a buscar, aprender mais, ler mais e também a transmitir conhecimento. Porque conhecimento parado, fechado pra gente não movimento. E hip hop é movimento, né? Então, eu acho que um dos maiores desafios é fazer essa ponte. Mas eu gosto. Eu gosto de ser... não vou mentir, eu adoro ser essa ponte, cara. Porque... você vai criando uma rede de contatos muito boa, né? Você conhece quem... eu consigo acionar o Nino Brown aqui no meu celular, tá ligado? Quando que eu ia imaginar isso, tá ligado?
E consigo falar com a molecada que tá fazendo trap agora. Que, tipo, às vezes nem é um trap que eu... Tipo, eu tenho um ouvido ruim pra trap. Eu sou da geração boom bap, eu gosto de ouvir boom bap. Até pra gangsta eu tenho um pouco de... um ouvido não tão bom. Mas é legal porque eu gosto de fazer essa ponte e é necessário. Porque senão a gente se distancia e aí a molecada vai esquecer o que é hip hop. Entendeu? Boa. A gente sabe que a geração 70, 80, 90, 2000 agora. Como você vê a cena do hip hop lá de trás com o atual agora? Cara, lá de trás eu vejo um hip hop muito forte, muito por não ter muito acesso, a gente fazia o nosso acesso, a gente não, os que vieram antes de mim faziam o seu próprio acesso, era um hip hop mais engajado, isso é verdade, só que hoje eu vejo um hip hop muito mais dinâmico. Até brinco que pra galera da minha geração pra trás, se a gente ficar moscando, cara, a geração nova vai atropelar a gente. Principalmente pra quem é MC. Pra os MC que acham que pá é paquitão, se você moscar, cara, vai ter 3 MC na sua quebrada rimando 3 vezes mais que você, tá ligado? Então eu acho zica dessa geração nova que, mano, eles pegam as coisas muito rápido. O moleque começa a rimar ontem, amanhã ele já tá, mano, a milhão, grafite. Então o cara, mano, tá desenhando a milhão. Dança, Zulu, você que é professor, você deve ter visto isso com seus alunos mais novos, que eles estão pegando muito mais fácil a coisa. Sim. Pega mais rápido, né? Só que eu acho que isso é um problema da minha geração e das gerações antigas, que de alguma forma a gente se distanciou dessa galera que tá chegando agora e tá perdendo um pouco dessa questão política e social do hip hop, saca? Claro que ainda tem, é só saber olhar, mas eu acho que se a gente ficar nessa ideia de afastar quem tá vindo agora com esse papo de eu sou mais hip hop do que você, a gente vai perder. A gente vai perder essa geração e vai desandar igual aconteceu com o rock, por exemplo, que virou a galera ouvindo Rage Against the Machine e apoiando militar, tá ligado? Acho que é muito importante, né, para quem está assistindo agora, ter essa divisão um pouquinho do que o Dezena acabou de falar, né? Existe o hip hop lá das antigas, o de agora. Atualização. A verdade é atualização, né? Passou, mas aquilo é raiz. Respeita quem foi os fundadores. Exato. Escute os novatos que eu falo. Novato não, vou usar as pessoas, a palavra assim, os iniciantes. Na verdade é isso, iniciantes. Escuta os mais velhos. O que é legal, escuta o mais velho e soma com você atual agora. Tenta andar lado a lado. Esteja sempre atualizado para que você, o que você acabou de falar. Hoje em dia, um dançarino, um b-boy, ele pega muito rápido. Por que ele pega rápido? Porque ele estuda. Tá fácil hoje. Tá fácil. Você vê a linha do DJ hoje, você pega o DJ, escrito os 4 elementos do hip hop. O break, né, que é a dança, o MC, o grafite e o DJ. Você viu como é que a tecnologia tá hoje, cara? Cara, hoje, tá... Querendo ou não, tá mais fácil fazer hip hop. Até a minha área, que é a parte de produção, que é o backstage, tá mais fácil. A gente tem muito mais acesso, tá? Sim, DJ, você tem muito mais acesso às tecnologias pra remixar e pra fazer as paradas, tá ligado? A tecnologia das tintas, de você colorir um muro, tá mais avançada. A lata é mais acessível. Não é acessível, mas já é mais do que antes, né? Então a base, antigamente, lá atrás, era bomba daquela de matar pelo longo, né? Exatamente. Hoje não, hoje você consegue tacar isso num... Não, é o pincel, rolinho. Cara, entendeu? Que isso? Não, é o tablet. Entendeu? Você faz o desenho no tablet e já passa pro muro, tá ligado? Então, a gente tem que aproveitar essas tecnologias. A gente não pode ficar com esse papo de eu sou old school e eu não uso tecnologia. Você vai ficar pra trás, meu irmão. Exatamente. Ponto, é isso que vai acontecer. Eu, como produtor cultural, se eu não aprender a usar a tecnologia de inteligência artificial para otimizar meus processos de escrita, revisar, eu vou ficar pra trás. Eu não posso usar para fazer do zero pra mim, porque eu já testei e não dá certo. Não dá certo, a IA não é boa pra isso. Mas se eu não usar para otimizar meu tempo, eu vou ficar para trás do mercado. Porque já tem gente fazendo isso, tá ligado?
Exato. Que noite especial, hein? Pra lá de especial, recebendo hoje no sofá mais famoso de Salto Região, Felipe DZ. A gente vamos fazer um rápido intervalo e já a gente volta porque a gente somos nossa voz. Salve, salve, rapaziada! Voltamos aqui com o podcast mais querido de Salto e Região, no sofá mais famoso de Salto e Região. Uma baita de uma figura aqui, cara, que eu tive o prazer de conhecer há uma cota atrás aí. Meu, é um cara excelente, domina a arte. Felipe Centena? Pô, não, Dezena. Desenho. Irmão, vamos falar um pouquinho. Produtor cultural, né? Agora você tá com uma produtora. Fala um pouquinho dela pra nós, pô. Então, cara, você já conhece praticamente, né, a produtora, porque é o Quinto Elemento, só que agora a gente tá com outro foco, né? Eu costumo fazer planejamentos de 5 em 5 anos. E quando o Quinto Elemento nasceu, a gente meio que planejou até 5 anos, a gente não esperava que ia vir uma pandemia global, né, óbvio, que de certa forma acelerou esse processo. Mas a gente já tinha uma ideia de chegar a um ponto que não ia ter como mais ser coletivo, ia ter que virar alguma coisa. Quase que isso não aconteceu, né? Eu abandonei a cultura, não consegui ficar sem, voltei. E a produtora ela surgiu da necessidade dos editais, da gente produzir esses artistas, porque a gente tem aí a Aldir Blanc 2, a PNAB, e ela é a nível nacional, todos os municípios vão receber, os municípios que conseguiram têm verba até 2027. Eu acredito que caiu esse limite de tempo, então pode ser que em 2027, se tiver mais dinheiro injetado pelo MINC, vai continuar. E quando eu decidi voltar, eu peguei para escrever alguns projetos, fazer gestão de alguns projetos, né, produção executiva ali para os artistas, e a demanda foi muito alta. Eu peguei 4 projetos, foram 4 projetos, 2 meus e 2 de coletivos e artistas. E eu recusei mais pelo menos uns 3, 4, cara. Porque eu tinha voltado de um burnout, estava com a faculdade e tal. Eu falei, não vou pegar um monte agora para não sobrecarregar, né? Certo. E aí eu falei, puta, mas eu preciso chegar nesses artistas. Eu preciso, porque de uma forma profissional é bom pro meu bolso, né? Só que também a gente está querendo aquecer o mercado. Porque o pessoal do teatro, da dança contemporânea, do audiovisual, eles já sabem como acessar esses editais. O pessoal do audiovisual, pelo menos na CEUSP, tinha matéria de escrita de projeto cultural. E o hip hop não tem. Entendeu? E a gente já sabe fazer muito com nada. Então quando a gente acessa essa grana, que é nossa por direito, a gente faz muito mais. E aí eu percebi que ia faltar dezena não tinha dezena suficiente. Aí eu falei, tá, preciso de alguém zica pra vir escrever projeto comigo. Chamei a Noa, que é a Jennifer, ela lá de São Paulo. Conheci ela na primeira oficina de produção cultural que eu dei, que são oficinas de formação das quais eu aprendo mais e também faço muito networking. E ela foi uma dessas conexões que bateu, e aí a gente foi trocando figurinha durante os anos. E eu fui observando, falando, mano, essa mina é zica, ela sabe fazer o que eu faço. E eu ia precisar de alguém que já sabia, já tava pelo menos ali, ou já sabia mais, ou tava no mesmo nível que eu. E aí eu achei a Noma que tá 2 vezes a mais do que eu, e falei, mano, eu preciso de você. Aí eu dei um salve no Jorge, acho que vocês conhecem o Jorge Balseiros também. Sim. É o meu consultor jurídico e administrativo não oficial desde que o Quinto Elemento é Quinto Elemento. E aí ele faz parte com a gente desde o ano passado. E aí eu falei, gente, vamos fazer negócio? Vamos começar a fazer dinheiro? Vamos fazer dinheiro e ajudar os nossos, fomentar o nosso mercado? Então vamos. Aí a gente decidiu trabalhar com um projeto de edital. E aí agora a gente está aí com... Essa semana eu falei com uns 10 artistas. Então, inclusive tem a aluna do Zulu aí que fechou com a gente. A gente tá para fechar ainda com mais uns 5, 6, que a gente quer fazer uma média de 15 projetos por ano. E aí é projeto pra caramba, né? É pelo menos 7 projetos para cada um. Mas a ideia da produtora é essa, é trabalhar com produção cultural, escrita de projeto, gestão de projeto. A gente presta também assessoria para a Secretaria de Cultura, trabalhar com editais, porque tem muita secretaria que apresenta editais muito arcaicos. Salto até a última gestão antes da Aldir Blanc e da Paulo Gustavo, você tinha que entregar o edital escrito. E tu também. E, a gente tá em ano de 2024, 2025 do século XXI, gente.
tem internet para isso. Eu não preciso mais ficar imprimindo 50 folhas. Gastar R$20 com impressão, sendo que eu posso fazer formulário. A Aldir Blanc também veio para isso, para facilitar esse acesso. Algumas cidades prevêem verba para você ensinar os seus artistas. Então a gente também está prestando essa consultoria para as secretarias, de como ensinar os artistas a fazer os projetos e também a como as secretarias fazem editais mais acessíveis. Porque não adianta você fazer um edital lindo, maravilhoso, com um monte de dinheiro e ninguém conseguir acessar, não entender o juridiquês. E é que é chato. A burocracia que é muita, né? Muita, cara. E artista não quer a burocracia. E eu entendo. Isso. E é bom porque eu quero. Eu gosto dessa parte, entendeu? Eu gosto de estar no backstage igual as meninas aqui da gravação, entendeu? Eu sou esse cara. Pegando essa linha do coletivo e tal, a gente sabe que Salto é uma cidade considerada o berço dos artistas, né? Independente das modalidades, né? Hoje nós temos bastante grupo de teatro, dança, moda, figurista, né? Artesanato, o turismo é belo, grande e tal. Mas de alguns tempos para cá, eu vejo muita dificuldade de coletivo, né? Ele tinha muitos coletivos dentro da linha do hip hop, mas hoje eu vejo que afastou, né? Muitos não teve mais força, não acreditaram mais. Como é que você vê essa cena hoje? Cara, eu acho que a pandemia foi um divisor de águas, tá ligado? Porque quando vocês estavam no corre de 2019, vocês lembram como era linda a cena do hip hop? Era tipo, não tinha um final de semana, uma semana que não tinha alguma coisa. Tinha batalha, tinha festa, tinha aula de dança, tinha encontro de grafite, tinha coisa. E aí veio a pandemia. Aí todo mundo teve que parar, muita gente teve que se mudar da cidade para conseguir sobreviver. Então a gente perdeu também um capital muito forte de hip hop, a gente perdeu MCs incríveis para outras cidades. Eu não diria que perdeu, mas dá pra falar que perdeu, né? Sim. E aí, tipo, a gente perdeu também o contato com quem tava vindo. Eu senti isso quando eu fui dar palestra em algumas escolas, etc. Eu percebi que essa questão da pandemia distanciou muito. E aí a gente perdeu esse capital cultural. E aí quando voltou a abrir as coisas, o Quinto Elemento tentou segurar o sarau ali na praça. A gente viu que, mano, não tinha público, porque o nosso público que era forte estava em outras cidades, estava no mesmo corre de vida que a gente, já estava mais velho. E a gente não tinha chego nessa juventude porque a gente não foi nas escolas, porque estava tudo parado, né? Sim. E aí eu acho que deu essa esfriada, a galera foi para outros estágios da vida. Eu acho que o Quinto Elemento a gente até tentou insistir mais um pouco nessa fase. Talvez a gente precisasse se tornar uma produtora antes, né? Então a galera se profissionalizou bem, acabou indo para outro corre. Só que ainda bem que a molecada tá voltando a organizar. Então, por exemplo, a gente não tem mais o Sarau, Quinto Elemento, o Slam, Quinto Elemento, que foi o primeiro Slam da cidade. Mas semana passada, retrasada, veio uma galera me perguntar sobre Slam. Então já tem gente querendo fazer Slam em Salto, já posso dizer isso, que vai ter Slam em Salto. Tem uma molecada querendo organizar. Batalha de rap, pelo meu mapeamento, tem pelo menos umas 3 aqui em Salto. A Batalha dos Reais, os meninos brabo. Tô fechando com eles também na produtora, porque assim, os moleques são zica, assim, ó, tô de parabéns. O corre que eles estão fazendo com o tempo que eles têm de hip hop, eu não fazia, tá ligado? Eles estão, tipo, muito... aquilo que nós falamos mais cedo, né? A questão da galera pegar rápido e se profissionalizar rápido. Exato. E tem mais 2 batalhas acontecendo, a Batalha do Triunfo e a Batalha da Central também. Então, tipo, agora tá voltando esse movimento de novo. O pessoal da dança não parou, foi muito legal de ver, o Zulu continuando, o pessoal do break continuando, o grafite também continuou. Então deu uma esfriada. Eu acho que agora a gente tá voltando, e é legal porque são outros coletivos, né? É uma galera mais jovem fazendo. Sim. Então isso também é muito legal. Esses dias eu fui numa batalha, eu não sei se foi a da Central, a do Triunfo. Eu olhei assim e falei, meu Deus, eu não conheço ninguém daqui, tá ligado? Eu devo ser de longe o cara mais velho aqui, tá ligado? Eu só tenho 30 anos. Isso é muito legal de ver, porque eu penso, nossa, isso é uma oportunidade de eu me conectar com essa molecada também. Entendeu? Então, em resumo, eu vejo que deu uma esfriada por causa da pandemia. Eu acho que em outras cidades também aconteceu isso, pelo que eu converso com a galera, né? Geral, né?
E agora que tá voltando esse movimento, principalmente da galera mais nova que não fazia e tá começando a fazer. A gente tá vendo isso voltar de novo, que é muito bom. Muitas vezes a gente fala que para ser hip hop, um hip hopeiro, não é fácil, não é para qualquer um, não. Não é pra qualquer um, não. Ou é escolhido, ou você aprende a gostar. Exato. Mas você, Eu queria ser. Mas você já nasceu com o dom. Não é questão que nasceu com o dom. É questão que já vem de família, tem um porquê. E a gente que vive da cultura hip hop sabemos que não é fácil, mas também não é difícil. Então eu falo para vocês que tá aí, né, chegando agora, se você gosta e você quer, vai apanhar. Vai apanhar. Não é fácil. Mas na vida tudo não é fácil, né? Não adianta. Então, degrau por degrau. Então, se é isso que você quer, é lindo. Essa é uma profissão, né? É lindo demais. É lindo, cara. É sofredor, mas vale a pena. Garanto para você que 1 ou 2 ou 3 que você salvar já é mérito e já vale tudo. Já vale a vida, cara. Que episódio, hein, irmão? Rapaz, meu Deus do céu, tem muita coisa. Isso aí você falando de apanhar, não é apanhar igual antigamente, não. Isso que eu ia falar, hoje em dia apanha até menos, cara. Exatamente. Antigamente era borrachada nas costas. Borrachada, cabo de vassoura. Exato, era perseguição, era tudo. Né? Se assinava até que não era seu. Agora, hoje não, hoje é perseguição de internet, pô. Hoje é mais tranquilo e tal. Algumas portas fecham, mas muitas se abrem, né? Sim. Então, principalmente nas escolas. Tem um cara aí querendo barrar nas escolas, né? Já vamos conversar sobre isso aí. Episódio pra lá de especial, recebendo no sofá mais famoso de solto, o Felipe Dezê. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e já a gente volta, porque a gente somos nossa voz. Salve, salve família, falei pra você que seria rápido. Hoje recebendo no sofá mais famoso de Salto Região, no podcast Nossa Voz, Felipe Dezê. Felipe, fala pra mim, cara. A gente sabe que a gente passou uma pandemia, que foi uma pandemia que nós não esperávamos. E afetou. Foi difícil pra caramba pra gente que vive de arte, né? A gente sabe que você é um pouquinho polêmico, né? Só um pouquinho. Mas aquele polêmico que quem não acredita, quem não conhece. Pra quem já conhece, já sabia já como é que é o sistema. Bateu bastante nas redes sociais, tudo porque é pelo direito, né? A gente tivemos a oportunidade de trabalhar no Conselho de Cultura, nós dois, né? Juntos, né? O que a gente pôde fazer, a gente fizemos, só que a gente sabe a linha do Conselho. Infelizmente, a gente sabemos como é que é, né? Fala pra mim, cara. A gente ficou um pouco preocupado com você e tal. A gente sabe que né, a vida não é só glórias. A gente tem os altos e temos os baixos. Mano, você deu um susto na gente, cara. Fala sobre isso aí, cara. Cara, dei susto em todo mundo, eu também tomei um susto, cara. Foi assim, foi um burnout que eu tava num momento da vida que eu tava trabalhando muito. Eu trabalhava à noite e quem trabalha à noite sabe que chega um momento que isso começa a sugar a sua vida de uma forma, assim, difícil. E eu já tava há uns bons anos trampando à noite e trampando com cultura, tentando fazer cultura acontecer, sem dinheiro, muita treta com a Secretaria de Cultura, que, mano, eu não fazia, quando fazia mal feito. Tanto que a gente quase perdeu aí a verba da PNAB por incompetência pura. E, meu, nesse rolê todo, eu tive um burnout. E por estar tão focado em trabalho, em fazer dinheiro, eu não cuidei de mim. E ao ponto de eu ter uma anemia, eu saí do hospital pesando 44 quilos. Parecia esses nóia de pedra, assim, ó, chupado, cara. E por causa da anemia, por causa da imunidade baixa, eu acabei pegando a tuberculose. E aí eu quase fui de Olavo de Carvalho, por pouco. E isso foi assim, foi igual quando eu fui para São Paulo. Foi um momento divisor de águas na minha vida, que existe o DZ antes e o DZ depois disso. Primeiro, porque eu entendi que eu não sou o meu trabalho, que foi aquilo que eu falei no começo, né? Que eu preciso prezar pela qualidade de vida, ponto. Quando eu me recuperei, eu decidi parar com a cultura. Vocês viram, né? Quem me conhece viu que eu falei, gente, não quero mais saber, não me chamem, parei com tudo. E até então, junto disso tudo, quando eu já não estava mais no hospital, isso foi ali em dezembro de 2023, quando eu ainda estava me recuperando, eu ainda não tinha nem me recuperado da anemia,
Eu quase entrei numa depressão fodida, porque assim, saí do hospital, tô pesando 40 quilos com anemia, tuberculose, tô sem trampo, é aquilo, né? A mente da cabeça do vilão vai ficando como? Tem que estar preparado. Tem, né? cara. E parece que eu não sei da onde que veio, que deu um estalo em mim. Eu falei, mano, eu preciso correr atrás porque é a minha vida, tá ligado? E aí nisso eu comecei a me recuperar, foi um processo, passou o tratamento da tuberculose, são 6 meses, tomando o remédio, viva o SUS, porque foi o SUS que me tratou. Se eu fosse, eu até pesquisei, se eu tivesse em outro país que não tem saúde pública, como os Estados Unidos, eu teria falido a minha família, porque o tratamento da tuberculose é caríssimo. E enfim. E aí, passaram-se os meses, eu já tinha arranjado um trampo, home office, tava ali vivendo numa boa, só que eu senti ainda aquela necessidade de quem é hip hopper de verdade sente. Você está ligado que, mano, a gente pode abandonar, a gente até tenta sair, mas a gente não consegue, né? É onde tá, né? Você pode sempre tentar sair da favela, mas a favela nunca sai. Entendeu, cara? É verdade, né, cara? E aí, nessas de, mano, o que eu vou fazer da minha carreira? Porque, eu tenho um trampo fixo aqui, mas isso é um trampo que não... e aquilo, trampo você não tem que gostar, você tem que aguentar. Vamos ser sinceros, tem que botar comida na sua mesa e pagar suas contas. Só que eu tava nessa de, mano, e a minha carreira? Porque eu não sei esse trampo daqui 10 anos, entendeu? Eu vou estar nesse mesmo trampo de telemarketing. E aí eu falei, puta, e a cultura? E como que eu vou fazer dinheiro com cultura? E aí eu comecei a estudar as possibilidades para além da... Porque até então eu era poeta também, era organizador de sarau, agitador cultural. Só que isso não dá dinheiro, vamos ser sinceros. E eu falei, eu já tenho uma expertise em produção cultural. Eu já tenho toda essa bagagem de escrever projeto. E aí, o que dá para eu fazer com isso? Aí eu comecei a estudar as leis de fomento que estavam acontecendo, Aldir Blanc, Paulo Gustavo II vindo. E aí eu decidi meter a cara e começar minha faculdade de produção cultural. Porque eu perdi uma vaga como gestor do Sesc. Imagina eu trampando de gestor cultural no Sesc, Sorocaba, porque eu não tinha o diploma. Só por isso eu perdi a vaga. Aí eu falei, não, então eu vou começar a faculdade, então eu tô aí cursando produção cultural. E aí eu decidi, não, é isso, vamos voltar, vamos fazer, mas vamos fazer bem feito agora e vamos fazer por dinheiro. Hoje em dia eu trabalho por dinheiro, eu tenho o meu lado, e hoje em dia até quem me conhece no pessoal... fala que hoje em dia eu sei fazer essa separação do DZ na família, pessoal e amigos, o DZ na hip hop enquanto hip hop político e o DZ na hip hop como produtor cultural que faz dinheiro e vive disso. Certo. Tá ligado? Inclusive para quem está começando agora, vocês vão ter que em algum momento fazer essa divisão. Se você quer fazer dinheiro, se você quer fazer um hip hop político. E dá para fazer os dois. Eu tô aí, eu sou a prova, graças a Deus, viva, por pouco, mas estamos aí junto. Mas, cara, não foi fácil não, cara. Nos primeiros meses, assim, nas primeiras semanas, até eu começar a ganhar peso de novo, eu não conseguia me olhar no espelho. Eu tava, chupado. Pega as fotos dos últimos eventos culturais que eu participei antes de eu ficar doente. Sim. Eu lembro. Vocês lembram? Vocês me viam naquela época. Todo mundo depois veio falar que estava preocupado comigo já. O que eu mais fiquei feliz foi quando você retornou pro Sarau Café com Preto, mandou um salve lá pro Sarau Café com Preto. Quando eu vi você assim, cara, eu olhei assim, meu Deus, Deus é bom demais. Deus é bom o tempo todo. Podia ter ido. Não, é que eu falo, turma, o conselho. Ser hip hop não é fácil. Não. E depende também do segmento, teatro, dança e tal. Baqueia. Chega uma certa hora que baqueia. Se não for forte, mano, vai cair. Se não tiver estrutura... o conselho que eu dou, mano, se alimente. Cuide da sua saúde. Cuida da sua saúde. Principalmente daqui, da ó. mente. Eu tive que passar por psicólogo depois, cara. Tenha fé. Doutora Karen. Deus, primeiramente também, tal. Sacar com Deus, tal, família. Porque é o que o desenho acabou de falar aqui. Não é fácil, não. Não é fácil, não, cara. Você é doido. Eu passei por altas e boas. E, mano, tuberculose, os primeiros dias, primeiras semanas, é isolamento total, cara. Então, mexe também com a cabeça essa parada do isolamento. Eu não podia sair, eu saía do quarto para ir no banheiro. Entregar o prato na porta, eu peguei, mano. É difícil. Eu lembro que quando eu tive também o primeiro baque meu, de correria também, né? Mesma coisa da sua história e tal. Aí a gente olha no espelho assim, a gente vê assim, né?
Você fala, caraca, olha, que eu olhava pra mim e falava, caraca, dizendo a que ponto você chegou. Eu tô todo cabeludo agora, mas quando eu saí do hospital, cara, por não ter vitamina no corpo, Tá bonitão. eu, graças a Deus, cara, eu mano. lavava a cabeça assim, ó, saía tufo na cabeça e falava, meu Deus, eu vou ficar calvo. E outra coisa também, né, cara? Não vou esquecer também que por trás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Exato. Eu gostaria que você Nossa. mandasse um salve pra sua mulher, porque sua Nossa, mulher... ela tava, mano, olha, ela podia ter falado, mano, falou pra você não cuidou de tá aí. E, mano, ela foi zica, assim, eu não tenho muito o que falar porque eu brinco, ela casou com um poeta e até hoje eu não consegui escrever uma poesia pra ela, porque ela é a minha melhor poesia, pra ser sincero, assim, ela, quem me conhece sabe, ela é a minha deusa. Sim. E, mano, se não fosse por ela e a minha família, cara, eu não tinha passado por isso. Fala o nome dela aí, manda um beijo É pra a ela. Beatriz Nunes, a minha deusa. E, gente, se vocês precisarem de uma consultora de beleza, chama, tá vendo esse grisalho maravilhoso? Aqui, ó, tá vendo isso aqui? É ela que faz, gente. É ela que cuida. Você acha que eu vou... Gente, esse grisalho maravilhoso aqui, ó, é Natura Lumina. Galera, pra quem não conhece esse cara aqui, tá passando a conhecer, não é aquilo que vocês pensavam, não. A única coisa que eu falo pra você, eu conheço esse cara aqui, sei a correria dele, já chegaram até a brigar comigo. Por que você apoia o Dezeno? Eu apoio o Dezeno porque é o seguinte, mano, eu sei o corre desse cara aí. Eu sei como é que seria injustiça eu chegar e falar assim, mano, esse cara tá fazendo borragem, esse cara tá fazendo isso, até porque o que ele pensa eu também penso, né? Só que ele é mais polêmico do que eu. Só mais um pouquinho. Né? Mas hoje as brigas hoje precisa falar. É debate, precisa debater. O nosso direito hoje, dentro do país que nós temos, e a gente sabe que é difícil pra caramba, a gente tem que brigar sempre pelo nosso direito. Sim. E, cara, isso é herança de família, herança da minha avó, que sempre foi militante, foi comunista, assim como eu. E eu acho que essa parte política, claro que o hip hop me formou também, mas também veio de família. E eu sempre aprendi que, mano, se tá no nosso direito, a gente tem que lutar sim, tá ligado? Mano, a gente não pode abaixar a cabeça, porque é isso que eles querem, que a gente fique suavinho ali na deles, tá ligado? Cara, se a gente não tivesse se mobilizado, talvez teriam passado uma lei aí que ia censurar o hip hop nas escolas. Que assim, vamos ser sinceros, vou falar a verdade, essa lei foi no hype da lei anti-Oruan que estava acontecendo aí no país. Sim. Uma lei muito mal feita. Eu espero que o vereador não tenha escrito aquele projeto de lei, porque se ele escreveu aquilo, ele provou por A mais B que ele não sabe fazer lei. E é o trabalho dele. Isso é muito Ele importante, tá né? envergonhando quem votou. Isso é muito importante, né, entrar nesse assunto aí, né? Porque é um assunto que não vou deixar aqui uma brecha para depois no próximo intervalo, né, já dar continuidade. A gente vê uma polêmica aqui em Salto aqui, né? Com isso aí agora aí, com o vereador, né? Que ou escreveu, ou ele viu na TV, ou pegou embalo. Agora fala, por que chegar nesse ponto, sabendo que hoje a escola jamais vai colocar um tipo de letra, tipo de estudo, até porque a escola é educação, a escola precisa de arte, pelo amor de Deus, eu falo, eu sempre estou batendo aqui na tecla, né? Poder público, mais arte dentro da escola, a arte salva. Exatamente. Né? E você tem essa experiência aí de levar os projetos para a escola também. Eu vivi 5 anos dentro da escola. Para mim foi um dos melhores momentos da minha vida. Consegui resgatar bastante aluno e tal. Era felicidade quando os alunos chegavam naquele exato dia. Hoje vai ter dança, hoje vai ter teatro. Mano, pelo amor de Deus, aí chega um vereador desse. Então, cara, e é engraçado porque se você pega o projeto de lei, ele não especifica que igual quando saiu a notícia, na notícia falava que o projeto queria criminalizar o rap. Vamos fazer o seguinte, esse Intervalo. papo é importante. Às vezes eu vou fazer um rápido intervalo e você vai voltar com isso. Exato. Que é muito importante. Eu sei que você está esperando esse momento. Todos os coletivos do hip hop, de todo segmento, teatro, dança, está esperando. A gente vai fazer um rápido intervalo, né, Carlinhos? E a gente volta porque a gente somos nossa voz. Salve, salve, rapaziada! Voltamos!
sofá mais famoso de Salto e região, não poderia deixar de trazer Felipe Centena. Dezena. Que virou centena, né? Porque tem que se Centena desdobrar. de dezena. Sim. Tem que se desdobrar. Dezê, cara, no bloco anterior a gente começou a falar aí sobre essa lei, né? Esse projeto de lei que tentaram passar aí no embalo, né? A onda veio, o cara tentou surfar, mas pelo jeito não deu bom. Caiu. Caiu Que- já. Bloqueou. Falar pra você, eu acho que deveria ser assim, pro cara ser vereador, o cara devia entender de lei. O cara devia pelo menos passar nas escolas, né? E não só chegar Impor e um soltar, negócio. impor, né? Como que se deu, como que chegou isso, né? Aí pra você, qual foi o primeiro impacto? Então, eu já estava acompanhando isso no hip hop nacional, porque isso aí é um respingo da lei anti-Eruan, que é uma lei de censura às culturas periféricas. Assim, quando eu vi a notícia, eu falei, mano, esse cara tá tentando surfar no hype, isso deve ter vindo lá de cima do partido, porque todo mundo do partido dele tava fazendo isso. Aí eu falei, não, beleza, deixa eu pegar esse PL. Em 10 minutos de Google, eu já encontrei 2 inconstitucionalidades desse projeto. Então, em resumo, eu espero que esse vereador não tenha escrito aquilo, porque assim, se ele não escreveu e pediu para alguém escrever, é menos feio, porque se foi ele que escreveu, ele não sabe fazer a profissão dele e pode devolver os votos que ele recebeu. Exatamente. O projeto é inconstitucional, ele errou no artigo 3 dele, tá errado, inclusive, senhor vereador, você errou o artigo 3, refaça e faça direito, que eu achei isso com o Google, eu já achei o erro. E, assim, o projeto de lei ele não falava especificamente que vai proibir o rap, ou o funk, ou o hip hop nas escolas. Mas ele dá uma margem para censura, porque ele não define, fica muito no ar de o que é censura, o que é palavra de baixo calão. E a gente sabe, tipo, ai, beleza, ok, não especifica que é o rap. Tá, eu não nasci ontem, você não nasceu ontem, a gente não tem mais 10 anos de idade, a gente entende da malícia das pessoas. A gente não vive num mundo cor-de-rosa. Então a gente sabe que isso ia ser usado de uma forma horrível. E assim, esse vereador nunca pisou no chão de escola, eu tenho certeza. Ele não sabe a realidade do aluno, não sabe a realidade do professor. Eu, o Zulu, a gente está aí levando hip hop para as escolas há quanto tempo? Eu estou aí com o Quinto Elemento há 6 anos, então há pelo menos 6 eu estou levando hip hop aqui nas escolas da região. Eu tenho contato com professores diariamente. Então, assim, o cara não sabe a realidade da escola, não sabe a realidade do movimento, porque ele foi lá falar na câmera, eu ouço rap. Eu tenho certeza que você não ouve. E se ouve, não sabe o que tá ouvindo. Porque, mano, eu nunca te vi no hip hop. É isso que eu tenho pra falar. Então, se você quer pagar de pá, começa a colar com a gente. Começa a ir na escola, ver o que está acontecendo de verdade para fazer projeto de lei decente. Exato. Porque já existe uma forma de você coibir esse tipo de linguagem de baixo calão que promova violência ou sexo nas escolas. Isso já existe. Não precisa de um projeto de lei para pegar no hype. E é preocupante, né, cara? Preocupante. Muitas vezes as famílias vão no embalo de uma postagem. Ah, meu filho... Não, pai, não é assim não, tá? Não vai ter por algumas mensagens que caem na rede social. A rede social, muitas vezes, ela é importante, com certeza. É uma ferramenta que as coisas boas a gente vamos aproveitar, mas as ruins, não. Jamais a escola vai levar para dentro do seu estudo, né? Coisas que não vai agregar. Então, não acredite. Jamais. E é isso, o projeto não passou. Eu acredito que já tenha sido barrado na Câmara, porque ele é inconstitucional, está todo errado, não pode ser aprovado. Então, assim, foi desperdício de dinheiro público. Não necessariamente não gastou R$1 para fazer o projeto de lei, mas gastou tempo dos legisladores, gastou tempo da gente se movimentando, mas foi bom, porque a gente se movimentou e a gente está com um projeto para levar hip hop nas escolas agora. Exatamente. Todos os coletivos juntos, o Zulu está envolvido, uniu a gente. Então, assim, de tudo que aconteceu isso, deu mais força pra gente. Exatamente, né? aquilo. A galera tenta bater na gente, só que esquece que a gente não chegou ontem no rolê, tá ligado? A gente tá aí há também anos. Os diretores de todas as escolas hoje em Salto conhecem a gente, sabem o trabalho que a gente faz. Exato. É um trabalho honesto, um trabalho que a gente resgata, né? E jamais nem estão aqui para brincar.
Exatamente, é seriedade, tá ligado? É uma responsabilidade eu estar lidando com alguém em fase de crescimento e de entender o que é a vida. Eu tenho uma responsabilidade. Né? Entendeu? Imagina hoje uma escola hoje com um projetinho de teatro, projetinho de dança, de canto, de slam, poesia falada e tal. Aí com mensagem boa. Jamais vamos levar uma mensagem que não tem nada a ver para dentro de uma escola. Exato. Até porque a escola onde eu se formei. Né? Agora, chega um vereador desse, pelo amor de Deus, vereador. Na minha pessoa, né? Como apresentador hoje aqui. Não faz mais isso não. Vai ficar feio isso aí, tá? Pegou mal, cara. Eu com 10 minutos de Google, gente. Eu achei os erros do PL dele. Que nem o assessor dele. Ele não teve uma equipe ali pra chegar nele e ler aquilo e falar, ô, cara, tá errado. Ô, pelo amor de Deus, cara, você foi eleito, cara. Então aí que tá. Pelo amor de Deus, né? Trocar esse assessor aí, viu? Vamos estudar. Não colou, não. Vamos estudar. Não colou, não ficou legal, não, cara. Não ficou legal. Já aproveitando esse momento, Dezeno, hoje a gente sabe que tem uma gestão nova aí, né? E aí, o que você espera dessa gestão nova? Cultura, né? Cara, se fosse o DZ do Velho Testamento, seria o DZ que, mano, não queria saber, era poucas. Vocês conhecem esse DZ. Sim. O pós-burnout também me trouxe essa leveza de como lidar com a política. Hoje em dia eu tenho a política de que nada vai roubar minha brisa, cara. Certo. Eu tive alguns entraves com algumas pessoas da cultura da última gestão, de ficar vindo me mandar áudio de 3 minutos no WhatsApp. E eu olhava assim, eu chegava pra minha menina e falava, amor, isso não vai roubar minha brisa. E, mano, deixei falando, tá ligado? Certo. Então, assim, o DZ do Novo Testamento é um DZ mais tranquilo. Quando eu tiver que falar, eu vou falar, mas eu tô mais aberto ao diálogo. E eu já tive experiência com essa última gestão, né, no começo do Quinto Elemento, mas foi uma experiência rápida, porque logo veio a pandemia. Sim. E eu como hip hopper, eu ainda não acredito nessa gestão. Porque eu aprendi, porque, vamos ser sinceros, a gente é sempre mal visto. Pode ser quem seja, a gente, tipo... O pessoal da dança, eu amo o pessoal da dança, amo o pessoal do teatro, me formei como artista quando criança com o teatro, quem me inspirou a ser artista era do teatro. Legal. Eu respeito as outras áreas, mas a gente sabe que tem um tratamento diferente com a gente. Porque a gente é a galera da quebrada, da periferia que fica fazendo bagunça na praça. Exato. Isso foi da última gestão lá de 2019. Só que eu também tenho que dar a César o que é de César. Certo. E eu pretendo trabalhar com editais da PNAB, em Salto. E se tem uma coisa que a gestão do atual secretário soube fazer em 2020 foi trabalhar com os editais. Isso não dá para falar que eles não sabem fazer. Eles conseguiram executar os editais da PNAB com um tempo muito curto, pagaram em dezembro eu recebi minha verba para fazer meus projetos e executar e concluir. Coisa que a última gestão, gente, pelo amor de Deus, aquilo é uma piada. Querer pagar de celeiro de artista e não sei que tem, não sei que pai, fazer cultura de shopping, mas na hora de fazer cultura de verdade, de trazer o fomento para o artista, para o trabalhador da cultura, quase não conseguiu. Só conseguiu porque o Ministério da Cultura prorrogou. Senão, por incompetência, a gente tinha perdido a verba. Salto, que é um polo cultural na região. Nossa, ir lá e inaugurar o centro cultural, lindo, maravilhoso. Mas na hora de trazer o fomento, cadê? Entendeu? Então, dessa nova gestão, eu espero que eles não sejam incompetentes igual ao anterior. Eu acredito que eles não vão ser. Eu acredito fielmente na questão dos editais, que eles vão fazer direito, Certo. mas é só. Todo o resto, eu tenho que ver o que vai acontecer. Entendeu? A gente tem o camarada Shell ali na Câmara fazendo as cobranças necessárias. E vamos ver o que vai ser, né? Exato. Vamos ver, estamos em março ainda, estamos começando o ano. Dá tempo deles virem dialogar com a gente também, porque é a secretaria que tem que vir. Sim. Não é a gente que tem que ir com eles, né? São eles que tem que procurar a cultura da sua própria cidade, né? Então a gente está aberto ao diálogo, mas é aquilo, a gente está aberto ao diálogo até a hora que der para dialogar. Porque a hora que precisar cobrar, a gente vai cobrar do jeito que tem que ser cobrado. Exatamente. Poder público, gestão nova, é isso aí, o recado foi dado. Acho que o Dezeno acabou de falar, diálogo, conversar, não custa nada, né? Dialogar, até porque também
Tá carente as comunidades, né, irmão? Tá precisando, cara. Tá precisando. carente as comunidades, né? Temos vários CRAs aí parados, associação de bairro parado, Exato. Entendeu? né, necessitando de projeto. E temos bastante artistas parados, Tem, cara, bons, tem. que pode ser aproveitado até com as ações, né? Exatamente. E é o que a gente estava comentando mais cedo ali nos bastidores, né? Essa gestão ela tem que ir nos pontos onde existe cultura e não centralizar. Exatamente. Quando eles passaram na gestão, eles centralizaram muito. Então faltou. Sim. Né? Foi numa época em que a gente procurava levar a cultura para as periferias e a periferia estava sufocada porque não existia. Não existia. E aí, quando eles vieram, né, com a gestão, centralizou. Então faltou. Faltou, ficou muito ali, centralizado ali. Exato. E que Certo. seja de lição É. para que a gestão venha agora e ouça os artistas. Sim. Sim. Né, e procure trazer mais artistas, porque a gente vê aí, para quem trabalha com criança, trabalha aí, né, no terceiro setor, a gente fala quarto setor porque tem o quarto setor que não é legalizado, tem muito projeto aí que não tem CNPJ, mas já existe. Exatamente. Então, dá uma assistência para esses projetos para que eles consigam contribuir mais com a sociedade. Consigo É o que engatinhar e falta. andar, né? Porque vai chegar uma hora que vai começar a acabar os artistas, porque eles vão ficando velhos. E se É, você não formar trouxer... uma nova geração, Exatamente, que é o que você está fazendo. Você formou aí agora uma gestão sua, CNPJ e tal, para que você consiga prorrogar o seu trabalho e fazer e trazer tudo para dentro. É isso que a gestão tem que fazer. exatamente. Simples assim. Olha aí, ó. Já te dei uma aula aí, ó, gestor. De graça ainda, nem vou cobrar. Entendeu? E eu costumo falar, a gente que é do hip hop, a gente faz a cultura chegar onde tem que chegar, a gente resgata vidas o ano inteiro, de carnaval a carnaval, sem verbo pra isso. E essa galera tem a faca e o queijo na mão, eles têm a máquina na mão e não fazem. Então, tipo, já passou da época da gente achar que eles não fazem porque não sabem. Entendeu? Já é óbvio que muitas vezes eles não fazem porque não querem, tá ligado? Uhum. Só não falam abertamente porque fica feio, né? Exato. Tem que trazer as peças certas, né? Com certeza. Dezena. Eu quero conversar com o Dezena, eu quero acompanhar o Dezena, eu quero saber um pouco do Quinto Elemento. Fala pra gente sobre as suas redes sociais. Atualmente a gente tem a página da produtora, que é @quintoelemento011. Segue a gente lá no Insta. E atualmente é isso por enquanto. Eu tenho minhas redes sociais pessoais, que é o DZ_hiphop, mas eu praticamente não olho, porque eu também estou num processo de detox de rede social, porque as redes sociais são extremamente nocivas pra gente. É algo que eu tento trabalhar com a juventude, que é uma juventude muito, 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 muito conectada, e isso faz mal. Então, ultimamente eu estou usando rede social para trabalho, e rede social pessoal, quanto menos eu puder usar, menos eu estou usando, menos telinha de celular. Então, se você quiser saber do nosso trampo mesmo, vai lá no Instagram do Quinto Elemento, @quintoelemento011. A gente está executando um projeto de oficina agora, mas esse ano a gente vai anunciar a nossa próxima formação de escrita de projeto cultural para editais. Então, Salto aí, ó, quem é de Salto, vai ter PNAB esse ano, vai ter edital esse ano, já fique esperto que a gente vai dar essa formação. A gente presta essa consultoria para secretarias de cultura também, que querem ensinar os artistas da sua cidade a escrever um projeto para edital. A gente tem essa formação, a gente pega o edital da sua cidade e faz uma formação específica para ele. Secretaria que queira fazer, igual eu falei, fazer um edital mais acessível, a gente tem isso também. E a gente faz consultoria também para artista e coletivo. Chega na gente, vamos conversar, vamos falar de valores, vamos negociar. E é isso, galera. Segue nós lá. Entra lá, que tem muita coisa que vocês precisam saber. Estamos chegando no final. Sempre é bom, né? E mais importante que deu para bater um papo, conversar. Vamos fazer um top 10 rapidinho, pode ser? Bora. Top 10 que a gente faz, esse vem, faz uma pergunta, você já manda pra gente rápido. Fechou. Tá? MC. Bem rápido. Batalha. Vamos lá. Hip hop. Vida. Não, meu BO pra eternidade. Cultura. Meu BO pra eternidade. Um sonho. Nossa, cara do céu. Viver com qualidade de vida. Legado. Transformar vidas e salvar vidas.
Quinto elemento. Conhecimento e comunidade. Roda. Mundo. Socialismo ou barbárie? Família. É tudo pra mim. Esquerda ou direita? Esquerda sempre. Projeto. Quinto elemento. E transformação. Hip hop. Boa. Eu gostaria de deixar duas perguntinhas para você responder para a gente, que é o X da questão. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem, uma de esperança e um protesto. Vários protestos. Vamos lá. A de protesto primeiro. Organize seu ódio. A gente está vivendo numa crise do capital, tá tudo difícil. A gente está vendo aí que não tem emprego, quando tem é mal pago, a gente está vivendo uma crise social. Então, organize seu ódio. Se organize. E agora uma mensagem de esperança se organize, porque é necessário, gente. Não adianta querer ver mudança e não buscar fazer essa mudança. Eu quis ver o hip hop profissionalizado, eu estou aqui buscando profissionalizar o hip hop. Então, gente, se organize, porque pode parecer que não tem horizonte, mas se a gente não buscar construir esse horizonte, ele não vai chegar mesmo. Legal. Acho que é isso. Legal, já aproveitando esse gancho aí, vou fazer um convite para vocês, dia 30 agora, lá no Teatro Giuseppe Verdi, Museu Casa da Memória Negra, Café com Preto, Sarau Café com Preto, tá voltando, hein? E então, várias atrações, e para finalizar, super aulão de charme com Zulu e DJ Daniel. E tem um filme também hoje, né, cara? Exato. Qual filme que é mesmo, Carinho? Wonka. Sobre chocolate, isso mesmo? Fala de chocolate? Poxa, a produção falou que ia trazer chocolate. Caralho, deu pra nós vontade de aí, eu comer um chocolatinho agora. Será que a Ana Flávia trouxe? Eu acho que trouxe. A Lua, não sei. deve ter lá, né? Se não trouxe, eu vou mandar buscar. Vou falar pro Renato trazer uma caixa de bis pra gente. Mas tá valendo. Turma, muito obrigado por estar com a gente até hoje, tá aí acompanhando pelo chat até agora, graças a Deus. Sentado no sofá, mais famoso de Salto, Felipe DZ, Exatamente. diretor do coletivo Quinto Elemento. Quinto Carlinhos, Elemento. mais uma noite para nós. Mais uma noite. É Exato. nóis. Se a rapaziada quiser aí patrocinar nosso podcast, é só chegar. Com certeza. Se você também tiver algum convidado aí daquele, manda pra nós, manda no chat, a gente chama também. Quero agradecer a toda a equipe que esteve com a gente aqui, diretor, todos nós, Ana Flávia, Lu, Renato Bispo. Exatamente. É nóis, é nóis, é nóis. Deus abençoe. Acanda pra vocês. Esse é a nossa voz.